Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos iniciar agora o estudo do tema da resposta do réu. Resposta do réu tem bastante coisa para a gente falar, a gente teve algumas mudanças aí importantes, algumas mudanças significativas, tá? Então a gente vai dividir esse tema aí em algumas aulas e vamos começar aqui traçando um panorama geral, né, sobre a resposta do réu. Vamos olhar ali no quadro o que a gente tem como formas de resposta do réu. A gente tem a resposta do réu, na verdade, é um gênero, né? A resposta do réu é um gênero, e esse gênero, como a gente está falando do processo, o processo é uma agressão, é uma agressão, não deixa de ser uma agressão, ninguém quer ser processado. Qualquer pessoa que é processada se sente agredida, né? E quando a gente pensa em resposta a uma agressão, na verdade, a princípio a gente vai pensar sempre em três possibilidades, né? A gente vai pensar em não fazer nada, em permanecer inerte, aceitar a agressão. Então, diante da situação de inércia, eu vou falar, no caso do processo, da revelia, tá? Eu posso me defender dessa agressão, e aí essa defesa pode ser uma defesa que busca ganhar tempo, né? Uma defesa que eu busco postergar a agressão para um momento posterior, ou enfrentar, né, a agressão. Enfrentar a agressão, que eu posso fazer direta ou indiretamente, mas não deixa de ser um enfrentamento. E, por último, além de me defender, eu posso partir para a agressão, eu posso contra-atacar o autor, tá? Então, qualquer tipo de agressão, contra-ataque, não deixa de ser, então, uma nova agressão. Em sentido oposto. Qualquer agressão que a gente sofre, a gente pode reagir dessa forma. Não fazer nada, aceitar a agressão, tentar empurrar um pouco essa agressão para frente, enfrentar a agressão se defendendo ou contra-atacar. Podemos até combinar a defesa e um contra-ataque. Tranquilo? Então a gente vai agora analisar a primeira forma de resposta. É uma resposta, tá? Apesar de na revelia a gente estar falando daquela situação do réu que, uma vez citado, não contestou, resolveu não fazer nada, ficar inerte, mas isso é um ato de vontade, concorda? É uma omissão, né? Essa revelia surge em razão de uma omissão, mas essa omissão é fruto de vontade, é fruto da vontade do réu, de não fazer nada, tá? Então, indo para frente, revelia. O que a gente tem para falar sobre revelia? Bastante coisa. Primeiro, eu não posso cair na armadilha que muitas pessoas por aí caem, no sentido de que a revelia, de confundir, né, a revelia com os efeitos que decorrem da revelia, tá? Muita gente, até pelo próprio conceito que o código traz de revelia, né, lá no artigo 344, o código ele diz assim, ó, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Nessa redação está melhor. Essa redação, o legislador fez dois momentos no artigo. Ele diz, se o réu não contestar a ação, ele será considerado revel. Ponto. Mas aí não tem ponto, né? E serão presumidos os fatos alegados contra ele na petição inicial. Agora, no código anterior, dizia assim, se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, tá? Então, pelo menos o legislador atual desmembrou em duas situações. Não que ele tenha feito com essa alteração da redação alguma alteração substancial. Na verdade, o que o legislador fez foi criar uma nova redação que afasta a possibilidade desse tipo de confusão, tá? Porque a revelia, né, a gente pode conceituar a revelia aqui dessa forma, ó. A revelia é o estado em que se coloca o réu, que é citado e não contesta. Ponto. Acabou. Só isso é a revelia. Ele não contestou, ele está revel. A questão da presunção de veracidade, ó, que diz lá no mesmo artigo 344, é um efeito, tá? É um efeito.
E por que é importante a gente fazer a distinção entre a revelia e os efeitos que decorrem da revelia? É simples, ó, porque na verdade essa presunção e esse outro efeito da dispensa das intimações são efeitos, ó, não são efeitos que decorrem da revelia, são efeitos que podem decorrer da revelia. Efeitos que podem decorrer da revelia. Tranquilo? Tem situações em que o réu vai estar revel e não vai sofrer as consequências desses efeitos, tá? No que diz respeito ao efeito da presunção de veracidade, que está no artigo 344, ó, vamos avançar aqui, a gente vai ter assim, o 344, estabelecendo o conceito, para ter revelia, o réu tem que ser citado, citação do réu, e ausência de contestação. Ausência de contestação, tá? No conceito. Mas o 344 também traz um efeito da presunção de veracidade dos fatos. Presunção de veracidade dos fatos, tá? Então isso é o artigo 344. Só que por que eu não posso pensar que basta que o réu seja considerado revel para que sejam presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor no inicial, como a redação antiga dava a entender? Porque o artigo 345, ele já diz assim, ó, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Então aqui eu tenho exceções ao efeito da presunção de veracidade. Tá? Que exceções são essas? São 3. Primeira dessas exceções, e ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, essas exceções não são raras, não são atípicas, tá? São situações até bastante corriqueiras. E vamos até acrescentar aqui porque teve uma quarta. A quarta, na verdade, existia do ponto de vista da interpretação da jurisprudência, mas agora ela está expressa no texto da lei. Então, primeira situação, ó, litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo. Quando houver uma contestação. Então, o código fala, havendo pluralidade de réus, se um deles contestar a ação, não vai ter efeito da presunção de veracidade. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona isso. Ó. Quando eu tenho uma petição inicial, está aqui o réu B, está aqui o réu C. Tá? Vamos supor que o autor se refira a 3 fatos aqui, que seria fato X, fato Y e fato Z, tá? Esses fatos são imputados a B e C. Quando eles são imputados, na verdade, qual é o papel do réu quando ele se defende? Ele tem que impugnar. Olha, seu juiz, não aconteceu o fato X, não aconteceu o fato Y, não aconteceu o fato Z. Quando o réu vai e diz isso, o que ele faz? Ele cria um nó aqui, ó. Ele cria uma controvérsia. Quando tem uma controvérsia, o que acontece? Quem é que está falando a verdade para o juiz? Bom, o juiz é imparcial, ele não pode partir da premissa que um está falando a verdade porque ele acha que está falando a verdade. A partir do momento que surge a controvérsia, aparece o chamado ônus da prova.
Porque qual é a finalidade das provas? A finalidade das provas é dirimir a controvérsia. Na verdade, aqui, ó. O ônus da prova vai recair sobre o autor. Por quê? Porque aquele que alegou XYZ foi o autor, tá? Agora, essa prova aqui, ela existe para quê? Ela existe para desfazer controvérsias. Então o cara disse, não, eu não estava em alta velocidade. Ah, tá aqui, ó, vou produzir uma perícia aqui dizendo para mostrar que você estava em alta velocidade. Não furei o sinal vermelho, ó, vou ouvir testemunhas aqui que vão confirmar que ele furou o sinal vermelho, tá? Então, a prova serve para... Esse amarelo ficou muito claro. A prova serve para desfazer controvérsias. Quando eu tenho controvérsia, eu tenho o ônus da prova. Então, a gente vai ter que ir para frente para a fase instrutória, tá? Qual é a ideia da presunção de veracidade? A ideia da presunção de veracidade é você liberar o juiz da fase instrutória. Quer dizer, bom, o juiz já está autorizado por lei a presumir os fatos como verdadeiros, né? Então, aqui, ó, se o B apresentou essa contestação e criou a controvérsia, o juiz já vai ter que levar o processo para a fase instrutória. Ainda que o C não tenha feito nada, tenha ficado revel, porque ele não contestou, ele não vai sofrer com as consequências da presunção de veracidade. Porque, na verdade, se o juiz já vai ter que determinar o autor que prove as suas alegações, quando ele provar XYZ vão estar provados ou não provados com relação a B e com relação a C, tá? Então, essa é a ideia. Havendo pluralidade de réus, se eu tiver 2 ou mais réus, se um deles contestar a ação, vai criar controvérsia e já vai ter que levar o processo para a fase instrutória. Então, a gente não vai falar em presunção de veracidade, porque a presunção de veracidade quer justamente afastar o processo da fase instrutória. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Segunda hipótese, tá? Segunda hipótese. Peraí. Só para poder... deixar mais organizado esse nosso material aqui. Então, as exceções aqui. Primeira hipótese, pluralidade de réus, ou seja, litisconsórcio. Passivo. Com uma contestação. Segunda hipótese, quando a ação versar sobre direitos indisponíveis. Quando a ação versar sobre direitos indisponíveis. Óbvio, se o direito é indisponível, eu não posso dispor desse direito nem expressamente. Como é que eu vou, diante de uma ficção jurídica, dispor do meu direito, né, em razão da revelia? Então, direito indisponível, a matéria versa sobre direito disponível, eu, autor, vou ter o ônus de provar, tá? Então, um exemplo aqui que a gente pode pensar, isso aqui é para evitar fraude, tá? Evitar fraude, quer dizer, o cidadão não quer, vamos pensar aqui, o cidadão, ele tem um filho fora do casamento, tá? Olha, acompanha comigo aqui. O cidadão tem um filho fora do casamento, e aí ele não quer reconhecer esse filho, ele não quer que esse filho apareça, porque senão vai acabar com o casamento dele. Aí ele propõe para a mãe da criança e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar tudo que o nosso filho precisar, vou custear educação, saúde, moradia para vocês, tá? Mas eu preciso de uma coisa, eu preciso ter certeza que nunca vai aparecer qualquer referência dizendo que ele é meu filho. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar com uma ação declaratória negativa de paternidade. E aí,
você não contesta, não contrata advogado, que é para, diante da sua revelia, o juiz presumir verdadeira a minha alegação. Vai colar? Não, não vai colar. Por quê? Porque o artigo 345 diz que em matéria de direitos indisponíveis, mesmo diante da revelia, não existe presunção de veracidade. Então, a minha alegação de que eu não sou pai, eu vou ter que provar, vou ter que fazer um exame de DNA para provar que eu não sou pai. Tranquilo? Evitar fraude. A situação seguinte vai dar no mesmo, que é uma situação também para evitar fraude, que ela diz o seguinte: quando a lei exigir como prova de um ato um documento, a falta desse documento não autoriza a presunção de veracidade. Então, exemplo, para evitar fraude, eu chego com uma outra pessoa e falo assim, ó, vamos simular um processo, uma lide sobre um bem imóvel, e aí você fica omisso, o juiz vai declarar sua revelia, vai presumir verdadeira a minha alegação de que eu sou proprietário, e aí eu pego a sentença e registro lá no cartório do registro de imóveis a minha propriedade. Não vai colar. Por quê? Porque a lei exige como prova da propriedade de um bem imóvel uma escritura registrada no cartório do registro de imóveis. Então, a falta desse documento não autoriza a presunção de veracidade. Tranquilo? Vamos colocar então isso aqui lá no nosso exemplo, no nosso esquema aqui. Vou colocar no seu caderno. Então, a terceira hipótese do 345, quando a petição inicial, né, não estiver acompanhada, então quando faltar documento exigido por lei, né, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável. Então, faltar documento que a lei considere indispensável a prova do ato, né? E a quarta hipótese, que ela é inovadora, ela fala quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis, absurdas, não dá para acreditar, inverossímeis, peraí. Forem tá difícil fazer esse N aqui, inverossíveis. Caneta aqui, inverossímeis. Tá me atrapalhando. Inverossímeis, tá? Quando não forem passíveis de crença, né? Forem inverossímeis ou, tem outra hipótese, forem inverossímeis ou estiverem vamos tentar de novo aqui o ver. Estiverem em contradição com as provas, né? Com as provas dos autos, tá? Então aqui é o seguinte, já existia, vem comigo aqui, já existia sob a vigência do Código anterior uma tendência de você pegar uma situação em que a lei autoriza a presunção de veracidade, mas o juiz dizia, não, peraí, você está aqui alegando dano num Fiat 147 ano 79, está me dizendo que a batida causou um prejuízo de 50 mil reais, não dá para acreditar nisso não, você vai ter que provar, tá? Agora, com base no Código Novo, 345.4 fica fácil, né? Com base no 345.4, determino ao autor que especifique as provas com que deseja provar suas alegações.
Na vigência do Código anterior, isso era possível também. Bastava o quê? Que o juiz considerasse que essa presunção de veracidade, ela é, na verdade, uma presunção relativa. Sendo presunção relativa, ela admite prova em contrário e o juiz poderia, interpretando dessa forma, afastar a presunção e determinar a produção da prova. Tranquilo? Mas agora a gente tem aí redondinho, o redondinho essa hipótese do 345, tá? Vamos para frente, porque a gente ainda tem o artigo 346. Olha aqui para o quadro, ó. O 346, lembra que eu coloquei aqui? São dois efeitos que podem decorrer da revelia, tá? O primeiro deles é a presunção de veracidade e o segundo é essa dispensa das intimações do réu sem advogado nos autos. Ou seja, ó, do réu sem advogado nos autos, o código, na verdade, diz assim, ó, o prazo ou os prazos contra o réu que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Então, publicou lá no órgão oficial, ele não está sendo intimado, ele não tem advogado, o advogado não está lá para ler o Diário da Justiça, a parte não lê o Diário da Justiça, os prazos já estão correndo, né? Então, os prazos vão correr e a partir do quê? Da intimação, a partir da publicação, né? No diário, no órgão oficial e, na verdade, esse efeito também só vai se aplicar para aquele réu sem advogado nos autos. Então, vamos pensar aqui que, no fundo, a gente tem o seguinte. Primeiro, por que... Vamos falar desse artigo 300. Vou separar aqui para falar do artigo 346. Ó, o artigo 346 que fala desse segundo efeito da revelia. A gente tem que partir do princípio seguinte. No Código Antigo, o 322 dizia assim: contra o réu sem patrono nos autos, os prazos correrão independentemente de intimação, tá? Mas antes da reforma que colocou essa redação, o artigo 322 original dizia assim: os prazos correrão contra o réu independentemente de intimação. Não falava nada sobre advogado. Mas aí a gente, na verdade, a prática demonstra o seguinte, que pode ocorrer perda do prazo, que pode ocorrer revelia, falta de contestação, né, por dois motivos. Por culpa da parte. Quando que é culpa da parte? Quando ele não constitui advogado dentro do prazo. E o outro, por culpa do advogado. Quando que é culpa do advogado? Quando o advogado já está constituído e perde o prazo, tá? Não apresenta contestação dentro do prazo. A gente tem um parágrafo único no 346 que diz que o réu, ele pode intervir no processo a qualquer tempo, ele pode comparecer, mesmo tendo sido declarado réu, ele pode intervir no processo em qualquer fase, mas ele recebe o processo no estado em que se encontra. Como é que o terceiro vai intervir no processo? É sempre a partir da juntada da procuração do advogado, né? Porque tem que ter capacidade postulatória. Então, quando eu tenho um advogado atuando, eu já não estou mais nessa situação de abandono do processo. É como se eu tivesse resolvido intervir no processo. Então, se eu entro com a minha contestação e ela está fora do prazo, junto com a contestação foi uma procuração. E aí, junto com essa procuração, já estou representado. Então, eu já estou com o advogado autorizado a atuar naquele processo. Não vou considerar válido esse ato de contestação, mas eu vou considerar válido o ato de constituição desse advogado nos autos. Então, ele recebe o processo a partir dali e vai praticar atos a partir dali. Então, eu não vou aplicar o efeito do 346 nessa hipótese, tá? Se o advogado já estiver. Eu só vou aplicar se não tiver advogado. Então, quando a revelia é culpa da parte, ela não constitui o advogado, ela vai sofrer mais esse efeito ainda, tá? Além da presunção de veracidade. E aí a gente tem, para resumir a história, a gente tem 4 situações, olha só. Eu posso ter revelia com presunção de veracidade, então com 344, e mais
o 346, né? Que é a dispensa lá, o prazo correndo a partir da publicação. Então, com os dois efeitos, tá? Eu posso ter revelia só com presunção, sem o segundo efeito, só com 344, sem o 346. Em que hipótese? Então, aqui é um efeito. Que hipótese que isso pode acontecer? Naquela hipótese que eu já tenho advogado, né? Já tenho advogado. Eu posso ter revelia sem presunção de veracidade. Em que hipótese? Do 345, qualquer uma daquelas quatro. E com o efeito do 346, que seria um efeito. Então aqui, sem advogado. Aqui com advogado. Aqui eu não tenho presunção, mas eu tenho do 346 com advogado. E eu posso ter uma hipótese em que eu tenho, não tenho presunção, nas hipóteses do 345, e eu estou sem advogado. Aí eu não tenho efeito nenhum. Não, peraí. Para não ter... Desculpa, é com menos. Tem que apagar aqui. Aqui, ó. Sem presunção e sem o efeito do 346. Quando que vai acontecer? Quando eu tenho advogado, né? Quando eu não tenho advogado, que aí aqui em cima eu tenho que apagar e deixar sem advogado. Pronto, agora ficou redondo. Olha só. Se eu tenho advogado, eu nunca vou ter o efeito do 346, tá? Então, vão ser essas duas hipóteses aqui. Se eu tenho advogado, eu não tenho esse efeito aqui. Se eu não tenho advogado, eu vou ter o efeito do 346, ok? E a presunção, nos casos do 344, que é a regra, eu tenho presunção, né? E no 345 eu não tenho presunção. Então eu posso ter revelia, né? Vamos colocar, isso aqui são as possibilidades, tá? Eu posso ter revelia com nenhum efeito, posso ter revelia com os dois efeitos, posso ter revelia com o efeito da presunção de veracidade, posso ter revelia com o efeito do 346. São 4 combinações possíveis, tá? No que diz respeito à produção de efeitos na revelia. Beleza? Então é isso aí. Terminamos aqui essa primeira forma de atuação, ainda que por meio da omissão, mas sendo produto da vontade do réu, que seria aquela situação em que o réu é citado e não contesta, e isso a gente vai denominar, esse estado que ele se coloca, o estado de revelia. E aí, na próxima aula, a gente começa então a trabalhar as outras formas de resposta do réu. Até daqui a pouco.